Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, eu nunca falo, né? Se inscreva no meu canal. Ah, clica aí no sininho. Eu não falo essas coisas, né, de youtuber. Era pra eu estar falando, né? Eu acho que era pra eu estar falando. Mas era pra você estar fazendo isso, né? Não precisa ficar pedindo. Eu, hein? Gente, vamos falar sobre um tema hoje que eu tenho certeza que você tem isso na sua vida. E esse tema vai te trazer um confronto, assim como me deu um confronto, sabe? Me trouxe esse confronto, tipo, nossa Deus. De novo, mais uma lapada. Eu já tô no chão, cara. Me ajuda! Pra quem não sabe, eu comecei o ano de 2026 lendo Êxodo. Carol, por que você começou de Êxodo? Porque Deus falou pra eu começar em dezembro a ler Gênesis. Não entendi muito bem o plano de Deus, mas aí quando estava na virada do ano, o Senhor falou pra mim, olha, esse ano vai ser um ano de Êxodo na sua vida. E aí eu fui tentar entender o que era. Senhor, o que é Êxodo? Eu não tinha lido ainda. Foi na virada. Aí o Senhor falou pra mim, você vai ler Êxodo pra você entender. Eu falei, entendi. Comecei a ler e percebi, nossa, que coisa boa, né? Sair da escravidão, beleza. Ir pro deserto, beleza. Já com o olho assim, tremendo. Mas ok, um ano de passagem. Glória a Deus, um ano de transformação, né? Sair da escravidão para o novo de Deus. Aleluia. Aí esse mês é números, tá? Não tem uma ordem assim. O Senhor vai falando, agora você vai pra. Gente, viver com Deus é assim. É imprevisível. Uma hora você tá lendo um negócio aqui e o senhor fala assim, pode parar essa leitura aí que agora você vai ler capítulo tal sei lá, Apocalipse. Aí você fala, Deus, o que tem a ver? Aí você vai ler e você fala, oi? Como assim? Isso tem ligação com coisa de lá. Caminhar com Deus é assim, gente. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá lá. E você vai seguindo a nuvem. Então vamos falar sobre isso? Eu sempre tô com o meu iPad aqui. Aí eu consigo me ver, porque eu gravo com a câmera traseira do meu celular. E aí eu faço um script do vídeo. E o script nada mais é do que o senhor tá ministrando ali. E eu falo, senhor, o que o senhor quer que eu fale? E daí ele vai me dando uns insights e eu vou escrevendo. É o meu processo criativo com Deus. Então vamos lá. Se vocês verem eu olhando aqui, é porque eu tô tentando lembrar os pontos daquilo que o senhor tá me falando, tá bom? Esse vídeo vai ser mesmo sem cortes, porque tá me dando muito trabalho ficar cortando. Em Êxodo, você vê um povo sendo escravo. O povo israelita sendo escravo. Eles estão ali, há muitos anos sendo escravos no Egito. Chega um certo período que eles falam, não tá dando. Vamos pedir socorro para Deus. E eles começam a pedir socorro a Deus. Porque, eles cresciam muito rápido, era uma população fértil. E ali o rei do Egito, olhando aquela situação de, cara, tá nascendo muito israelitas, tá nascendo muito do povo deles. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque ele ficou com medo deles dominarem o Egito, né? Porque era muita gente, eles eram fortes, eles eram férteis. Então, ele ficou com medo e falou assim para as parteiras dos hebreus: se nascer homem, você mata. Se nascer mulher, você deixa. E ali as parteiras, tendo um direcionamento de Deus, elas obedeceram ao Senhor e deixaram todos os meninos que nasceram, deixaram viver. E glória a Deus que elas foram, né, essas pessoas. Aqui eu tô dando um contexto pra gente chegar na lapada de hoje. Daí eles começam a clamar a Deus. Deus nos ajuda! Deus todo misericordioso viu e lembrou da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E ali, ele lembrando dessa promessa, ele falou, eu vou tirar esse povo do Egito. O meu povo está sendo escravizado. Deixa eu fazer alguma coisa para tudo. Entra Moisés, um cidadão bem bacana, bem seguro também, que foi escolhido por Deus para auxiliar o povo hebreu a sair do Egito. Aí vamos pular para números, tá bom? Eles passaram um ano vamos dizer, um ano sabático, um ano de descanso. Ali construindo. Não foi sabático, gente, lembrei, não foi sabático, porque eles passaram um ano construindo o tabernáculo, tá bom? O que era o tabernáculo? O tabernáculo representava a presença de Deus. Deus, ele descia numa presença de nuvem e ficava ali no tabernáculo. E aí o que aconteceu? Em Números a gente vai ver que se inicia a travessia. Depois desse um ano parado, começou-se a travessia. Então Deus manda Moisés organizar o povo, as tribos, eles se organizam, eram muitos, porque eles procriavam, não tinha televisão, né, gente? Eles procriavam muito. E ali o povo crescia, nascia e ia indo. Até que
inspirava muita gente. Gente, eu tô falando de cerca de 700 mil pessoas. Um negócio assim. Tem uma contagem aqui que Deus mandou Moisés fazer, mas eu não vou achar agora, não. Então era muita gente. Galera, eu moro em Guarulhos. Era tipo a população de Guarulhos. A gente pensa que era pouca coisa. A gente olha e fala assim, na Bíblia pensa que é o quê? 1.000 pessoas. Não, gente, era muita gente. Por isso que os egípcios ficaram loucos. Falaram, pronto, vão roubar nosso lugar aqui, vão pegar nossa terra. Gente, eu já tô falando demais, né? Era pra ser um vídeo curto. Vou ter que cortar. E falei, vai ser um vídeo rápido, que não vai ter corte. Vai ter corte sim, gente, porque tem muita coisa. Em Números, começa essa travessia do deserto com essa multidão de pessoas. Vamos lembrar de uma coisa? Eles tinham maná, porque o deserto não crescia nada. Vamos parar pra pensar? No deserto não crescia nada. Era areia pra um lado, areia pro outro, um calor, um sol que ninguém aguentava. Era um frio à noite, porque o deserto é 880, literalmente. Ou é 80 graus ou é 8 graus. Você escolhe, vai morrer de calor queimado ou você vai morrer de frio. Mas com o Senhor não é assim. Lembra da nuvem que eu falei pra vocês? Então, a nuvem era a presença de Deus. E ali eles seguiam a nuvem. A nuvem descia e parava, ali eles paravam e acampavam. De noite, a nuvem se transformava em fogo. Então, ela esquentava. E também, quando precisavam atravessar, continuar andando, a nuvem que ali era fogo à noite, o fogo ele começava a andar e eles pegavam tudo e andavam junto. Então aquela coluna de fogo iluminava o caminho para eles e esquentava eles. Ai, Deus cuidava muito deles, né? Deus é muito amor. Falavam que Deus era isso, era aquilo. Ele já mostrava sinais de que ele era um pai que amava muito. Tava aí, só não enxergava o que não queria. Então chega um momento em que, no momento da travessia, que o maná já não tava. O povo já tava irritado já. Maná. E eu lá quero esse negócio. Aí eles começam a falar: ai, que saudade de comer uma carne. Que saudade de comer um peixe, um tomate, ter um alho, um negocinho, um temperinho. E ali, eles, com essa vontade de comer carne, começaram a falar: ai, porque no Egito? Ai, no Egito a gente tinha carne. A gente tinha peixe, a gente tinha tomate. E ali, naquele momento, eles começam a pensar no Egito como se fosse o melhor lugar do mundo. Mas eles esqueceram que lá eles eram escravizados. Eles lembraram da comida do Egito, mas se esqueceram da escravidão. Ali parecia que eles estavam querendo a comida com a escravidão do que a liberdade na dependência de Deus. Isso tá ficando meio sério, né? Esse vídeo tá ficando meio sério. Tá bom, vamos continuar. Tá percebendo que eles não estavam reclamando do deserto? O problema ali estava sendo o maná. O maná, que era a provisão diária de Deus. Ali, o que estava enrustido no coração deles não era, ai, que saudade da comida. Não. Ali, o problema era depender do Senhor. Porque no Egito eles tinham estabilidade, vamos dizer assim. Porque eles tinham o que comer, eles sabiam onde eles iam dormir, eles sabiam o que eles iriam fazer no dia. Então, era previsível. E caminhar com o Senhor é imprevisível, gente. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque a dependência no Senhor nos traz isso. Mais uma vez, dependência no Senhor. Aí você fala pra mim, Carol, hello, eu estou em Guarulhos, eu estou em São Paulo, eu estou no Brasil. Eu não tô no Egito. O que pode ser o Egito pra você? O que pode ser o Egito na sua vida? O Egito pra mim foi o meu trabalho. O Egito pra você pode ser o seu trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser um pecado. Esse pode ser seu Egito. Vamos dar um exemplo? O meu trabalho, vocês sabem, se você assiste os outros vídeos, você sabe que o Senhor pediu pra eu entregar o meu trabalho. E o meu trabalho, era a minha fonte de renda. Eu trabalhava, eu ganhava o meu salário, eu tinha uma estabilidade, eu sabia o que eu ia fazer depois, o que eu ia fazer no dia seguinte, o que eu ia fazer no fechamento, porque eu sou de finanças, eu era da área de finanças, então eu sabia o que eu deveria fazer no fechamento. Então, ali tava seguro. E ali o Senhor falou assim: me dê a sua segurança e a sua estabilidade pra viver a minha imprevisibilidade. E dá medo, gente, dá muito medo. Mas assim eu fiz. Se você assistiu meu testemunho, você viu. Então, assim, o meu Egito era ali, porque ali eu tinha tudo. Eu era escravizada. Mas ali não era a vontade do Senhor pra mim. Agora, pra você, um exemplo. Pode ser um relacionamento. Que ali você vivia várias questões de abuso físico, abuso psicológico. Só que naquele meio tempo que acontecia os abusos, você recebia migalhas.
Naquele meio tempo, você recebia carinho, você recebia afeto, então você tinha uma dependência emocional daquilo. Aquilo ali pode ser o seu Egito. Só porque você recebeu migalhas, você fica cômodo naquilo, naquele relacionamento e não sai. Por mais que você recebia aqueles abusos. E o pecado? Pode ser um pecado que você fala, um dia eu mudo. Tá tão de boa. Aí depois você recebe a convicção do Espírito Santo e se fala, meu Deus, eu preciso mudar. Aí você é liberto daquilo. Aí num belo dia você cai. Aí você fala, meu Deus, eu preciso mudar. Aí você começa a cair over and over again. Você começa a cair um dia após o outro. E ali você chora, você se arrepende. Ai, socorro, Jesus me ajuda. Me ajuda a sair daquilo. Me ajuda a sair dessa pornografia. Jesus me ajuda a sair dessa bebedeira. Mas você volta para aquilo de novo. Por quê? Porque é cômodo. Ali tava bom para você. Então esse pode ser o Egito da sua vida. Ora aí para Deus te dar o discernimento para você entender o que é o Egito na sua vida. A questão é que no Egito eles não precisavam de uma fé ativa. A partir daquele momento que eles saem do Egito, eles precisam ativar a fé deles. Porque vamos lá, eles tinham uma nuvem. Essa nuvem era a presença de Deus. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem andava, eles andavam. Carol, não tô entendendo. A nuvem, ela não ficava um dia, não ficava dois. Ela não falava com o povo, dia tal a gente vai sair, tá bom? Conta aí, 1, 2, 3, 4. Aí, quando tiver 4 dias ali, a gente sai. Não, às vezes a nuvem ficava horas, às vezes a nuvem ficava meses. E ali, quando a nuvem ficava meses, eles ficavam meses acampados. Eles seguiam a nuvem era a voz de Deus. Então tudo muda a partir do momento que você começa a seguir ao Senhor. Agora eles se veem num cenário em liberdade, em obediência, em dependência no Senhor e uma fé ativa constante. E ali, quando eles sentem saudade daquele Egito, eles começam a pensar: para que seguir a nuvem? Eu posso voltar ao Egito. Lá eu tinha tudo. Lá eu tinha comida, lá eu tinha previsibilidade. O que tem sido o Egito na sua vida? Lendo esse capítulo, se você quiser ler na sua casa, é o capítulo 11. Ler esse capítulo 11 de Números, ele me trouxe um temor e uma tristeza. Era como se eu sentisse a tristeza de Deus, sabe? Deus já te tirou do Egito. Deus já te libertou. Para de olhar para trás. Você não é mais escravo, você é livre em Cristo. Carol, seguir a Deus é difícil. Carol, servir a Deus é duro. Pega um capacete aí, minha filha. Pega um capacete, pega a sua espada. É duro. Ele não falou que ia ser fácil. Mas ficar no Egito também não é fácil. Você era um escravo no Egito. O que tem sido o Egito na sua vida? Tem sido um relacionamento? Tem sido trabalho? Tem sido um pecado? Olha o que aconteceu. O Senhor pediu pra eu fazer algo. E esse algo é caríssimo pra fazer. Gente, eu falei sinceramente assim pro Senhor: Senhor, por que o Senhor me pediu isso depois que eu pedi demissão? Depois que o Senhor falou assim, pede demissão. Por quê? Quando eu trabalhava, eu conseguiria pagar isso que o Senhor tá me pedindo. Vocês estão entendendo? Eu comecei a olhar pro Egito, da onde Deus me tirou, e falar: lá no Egito, eu tinha isso, eu tinha aquilo. O que tem sido o Egito na sua vida? Eles começaram a olhar para o Senhor, olhar para a nuvem, olhar para o maná com um olhar ingrato, com um olhar de ingratidão. Eles tinham tudo. Se eles tinham a Deus, eles tinham tudo. Para de olhar para trás. Para de ser escravo do seu passado. A nuvem, ela tá apontando para um lugar de deleite no Senhor. A nuvem, ela tá te levando ao lugar de promessa. A nuvem tá levando aquele povo para a terra prometida. A nuvem, ela te protege. No calor, ela é sombra. Ela ilumina o seu caminho. Carol, tá difícil eu fazer tal coisa porque o Senhor me pediu. Olha pra nuvem. Carol, que saudade de quando eu fazia. Olha pra nuvem. Aonde a ingratidão vai te levar? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Senhor te fez livre. Você olhando para trás vai te lembrar da onde o Senhor te tirou, com uma saudade que na verdade é uma falta de fé e uma ingratidão. Pede para o Senhor renovar sua mente. Senhor, renova minha mente. Eu sou nova criatura. Ore, Gálatas 5.
Faça uma oração, fala, Senhor, o que está sendo o meu Egito? Expõe para mim, aos meus olhos, o que tem sido o meu Egito. Senhor, eu não quero mais ser escravo. Senhor, me liberta disso. E eu tenho certeza que o Senhor vai entrar na sua vida, vai mudar tudo de lugar e vai falar assim, olha, esse aqui era o seu Egito. Isso aqui estava te fazendo escravo, não volta para isso. E ali você fala, Senhor, agora que o Senhor expôs para mim o que era o meu Egito, o que era a minha escravidão, Senhor, renova a minha mente. O Senhor vai renovar sua mente. Amém? É isso, galerinha. Clica no gostei aí, comenta o que você achou, o que o Senhor tem ministrado na sua vida. Se inscreve no canal. É isso. Um beijo.